Olá, estudantes, tudo bem? Nesse encontro, nessa aula gravada, nós vamos falar sobre questões relativas à educação no Brasil a partir do período da redemocratização, mas fazendo uma marcação a partir da Constituição de 1988, do capítulo sobre a educação, e chegando até questões recentes e problemas recentes que temos enfrentado. Vamos à aula? Nessa aula, nós vamos ver, a gente pode chamá-la de uma aula de siglas. Nós vamos ver várias siglas que eu vou explicar para vocês e que são fundamentais para entender a educação a partir do fim do século XX, já no século XXI. A BNCC, o PNE, o CNE, a LDB, e nós vamos desvendar tudo isso juntos. Vamos começar? Então, é uma aula sobre a educação no Brasil no período pós-redemocratização, as reformas educacionais, os programas e retrocessos e desafios recentes. Nós vamos continuar esse tema no nosso outro encontro também. Essa imagem que eu trouxe para vocês, uma imagem muito importante, muito significativa. É o momento em que o Congresso Nacional aprovou o texto final da Constituição, em 22 de setembro de 1988. E marcava-se dessa forma não só o período de redemocratização do Brasil, de reestruturar o país pós os anos de ditadura civil-militar, mas como uma confiança de que essa nova Constituição, de que essas novas leis que tinham sido amplamente debatidas e que traziam vários avanços, inclusive por parte dos movimentos sociais, iam trazer benefícios e transformações importantes para o país. A educação, uma delas, para nós aqui, a que mais interessa. A Constituição de 1988 estabelece a educação como dever do Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na idade certa, ou seja, ela vai abrir espaço para o ensino de jovens e adultos, né, para o EJA. Ela coloca como princípios fundamentais a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humana, científica e tecnológica do país, e amplia também em outras direções, como a educação rural, as crianças com deficiência, a educação da população indígena. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, eu deixei para vocês, no material de vocês, o capítulo 3 todo, que é o capítulo que trata sobre a educação, e eu vou destacar aqui com vocês algumas partes dele. O artigo 206 diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, de ensinar, que é liberdade de cátedra, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, ou seja, aqui a gente tem a garantia da liberdade de expressão no âmbito do ensino, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, sendo que as instituições privadas de ensino, elas são legisladas e regulamentadas pelo Estado, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, essa é uma que interessa para vocês, que estão se formando professores, a valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, ingresso por concurso público de provas e títulos no ensino público, e o piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal. Isso foi incluído como emenda constitucional no ano de 2006, bem depois da Constituição de 88. E a LDB, nós conversamos no nosso último encontro sobre a LDB de 1961. Bem, a Constituição estabelecia que fosse criada uma nova lei de diretrizes e bases da educação, e o Darcy Ribeiro, que foi o relator. A LDB de 96, ela traz reformas importantes também, que vocês devem conhecer. A inclusão da educação infantil, das creches e das pré-escolas como uma primeira etapa da educação básica. Até então, a educação básica não contemplava os mais jovens, né, as crianças pequenas. A educação básica obrigatória e gratuita, então, a partir dos 4 anos de idade.
uma carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias, que são dos dias letivos da educação básica. Isso só mudou agora mesmo, nesse período que a gente está vivendo, em 2020, teve uma medida provisória, a 934, que dispensou que se observasse esse mínimo de dias de efetivo no trabalho escolar. Essa alteração por MP que permitiu o ensino remoto, nós vamos ter oportunidade de falar isso lá no nosso último encontro. E a LDB também estabeleceu um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma parte que já é diversificada desse currículo, em função das peculiaridades locais, dos regionalismos. Continuando, a LDB de 86, ela também estabeleceu a formação dos docentes para atuar na educação básica num curso de nível superior, sendo aceito para a educação infantil e as 4 primeiras séries do fundamental, formação em curso normal do ensino médio. Estabeleceu a formação dos especialistas da educação, que fazem o curso de graduação em pedagogia ou a pós-graduação. Os gastos, né, gente, não adianta planejar nada se não vai ter investimento do Estado. Então, estabeleceu a LDB que a União deve gastar no mínimo 18%, e os estados e municípios, no mínimo, 25% dos seus orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Isso é um grande avanço, isso é necessário. Nós temos encontrado muitos retrocessos nesse sentido no Brasil atual. O dinheiro público pode vir financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, e a LDB, por fim, previu a criação de um Plano Nacional de Educação. Nossa, mais uma sigla para vocês, o PNE. PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele foi referido na Constituição de 88, foi regulamentado pela LDB, que a gente acabou de ver. Esse é o segundo Plano Nacional de Educação. O primeiro foi elaborado ainda lá na LDB, de 1961. A gente teve 2 PNEs. O primeiro, de 2001 a 2011, são decênios que estabelecem uma série de metas, e essas metas têm que ser atingidas em território nacional. O de 2001, quando ele foi aprovado, já estava assim, no limite do prazo que havia sido estabelecido pela LDB para que fosse aprovado esse primeiro PNE. Os objetivos em geral deles. Em detalhe, está no material de vocês, no material complementar, tá? Não é leitura obrigatória, mas se vocês quiserem conhecer o PNE, os dois, esse primeiro que eu estou falando e o próximo, que termina agora em 2024, tem no material de vocês, tá? Então, o PNE de 2001 a 2011, ele propõe a elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis, redução das desigualdades sociais e regionais, acesso e permanência, e a democratização da gestão do ensino público, ou seja, que a sociedade representada tivesse participação na gestão e nas decisões do ensino público. Hoje nós estamos sob esse PNE, de 2014 a 2024. E no ano de 2014, ele foi estabelecido na forma de lei. Em alguns lugares vocês vão encontrar o Plano Nacional de Educação como lei do Plano Nacional de Educação. E ele estabelece 20 metas. Eu vou aqui só resumir, não vou falar as 20 metas, vou chamar a atenção de vocês das que eu acho mais importantes. A primeira, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças, fundamental e médio. Atingimos essa meta? Não, ainda não. Vamos atingir? Acho que não. Não numa situação como a que vivemos. Anteontem, né, eu estou gravando essa aula aqui, em agosto de 2020. Nós já ficamos sabendo que o orçamento do Ministério da Defesa será maior do que o orçamento do Ministério da Educação. Elevar a taxa de alfabetização de adultos, elevar a escolaridade, igualar a escolaridade entre negros e não negros, universalizar a inclusão, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano da vigência deste PNE, dificilmente vamos atingir essa meta também, e elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e líquida para 33% da população entre 18 e 24 anos. Vejam vocês como nós temos poucos estudantes na educação superior, menos ainda estudantes em nível de pós-graduação.
E a última sigla, prometo, é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que não é um currículo, é um princípio para nortear a educação em todo o país. A BNCC estabelece competências, não no sentido de conteúdos a serem aprendidos, mas uma aprendizagem que leve a uma reflexão crítica, que leve a interferir na sociedade, no mundo do trabalho, a transformar positivamente essa sociedade. Antes da BNCC, entre os anos de 97 e 2000, era o que regia esse princípio norteador eram os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, tá? E agora eu vou deixar aqui para vocês o site onde vocês podem consultá-la completamente. Ela nasce de várias discussões, cada área fez as suas discussões, cada área de conhecimento. Ela tem uma primeira versão em 2015, a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi homologada em 2017 e a BNCC do Ensino Médio em 2018. E olha só, agora sobrou para quem está se formando professor. A portas fechadas, agora em julho de 2020, foi aprovada uma BNC Form. O que é? Uma BNCC voltada à formação de professores, ou seja, aquelas 10 metas, aquelas 10 competências que os estudantes têm que adquirir após passar pelo seu período escolar, agora os professores também têm que ter. Eu deixei lá para vocês depois um quadro com essas 10 competências. E quanto à formação de professores? Em todo esse período logo imediatamente a redemocratização e no período democrático recente do Brasil. Bom, no que tange a formação de professores, em 1982, os cursos de licenciatura curta, né, de 3 anos de duração, formam os professores para as últimas séries de primeiro e segundo grau. E o curso de pedagogia formava os especialistas em educação que ocupavam os cargos de direção, orientação, supervisão e inspeção nas escolas. A LDB, de 96, criou institutos de nível superior por uma formação de professores mais compacta. A gente já viu isso antes, né, nesse nosso percurso histórico, de que sempre existe a ideia de que o professor pode fazer cursos menores e mais compactos como alternativa a uma graduação completa, um curso de pedagogia ou a uma licenciatura. Em 2002, foram promulgadas as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professor, então, a partir de 2002, é obrigatório que um professor de educação básica tenha nível superior, seja formado em nível superior, e isso é para, de uma vez por todas, acabar com aquilo que a gente viu no período ditatorial, que eram os professores leigos, né? E em 2007, acontece a criação do PIBID, que é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, com o propósito de valorizar o magistério e apoiar os estudantes de licenciatura, aproximando-os de escola de educação básica para vivências mais práticas do dia a dia. O PIBID é um dos programas que está sendo desmontado no atual governo. Em 2009, aqui a gente está falando tudo que tem a ver com formação de professores, dentro dessa discussão, desses projetos. Em 2009, é instituída a Política Nacional para a Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, para fomentar programas como formação inicial e continuada de professores, e, como eu já falei para vocês, em 2018 foi apresentada pela primeira vez a ideia de uma base nacional comum para a formação de professores, e a proposta era revisar todas as diretrizes dos cursos de pedagogia, de licenciatura, para que eles se aproximassem mais da realidade do professor, do chão de sala de aula, né, na prática de sala de aula. E aí, como eu já falei para vocês, a Base Nacional foi aprovada agora, em julho de 2020, a portas fechadas. Aqui depois vocês podem consultar no slide, não vou ler, é lógico, para vocês, as competências para os professores segundo a Base Nacional Comum, né? Então, o que se espera que um docente tenha como competência após ter passado por sua licenciatura, por sua formação, tornando-se professor. Isso, gente, que a gente está vendo, são as leis, são as organizações dos planos, o estabelecimento de metas. As leis, elas não surgem do nada, né? São grupos de sociedade organizada, que vão levar esses pedidos, que vão levar defender as suas necessidades, os seus direitos,
Isso depois passa por meses, anos de debates, muitas vezes aprova-se um artigo, retira-se outro, veta-se outro, tudo isso é um processo longamente negociado. E acabando todo esse processo, começa, de fato, a implementação dessas leis. E entre essas propostas, que a nós, lendo aqui, parecem todas interessantes e positivas, e o que acontece na realidade da educação do país, que é o momento em que deve acontecer o investimento responsável, né, das verbas, e a valorização da profissão do professor e a valorização do lugar do aluno, aí começa um abismo. É sobre isso que a gente vai fazer uma pequena reflexão agora e continuar falando no nosso próximo encontro. Qual que é essa pequena reflexão? Os limites entre as leis e as medidas oficiais e a situação da educação no país. Eu trouxe aqui uma imagem da evasão escolar aqui no Brasil. Aqui vocês podem ver que 52% dos brasileiros entre 19 e 25 anos deixaram de estudar, não se dedicaram à escola, estão atrasados na sua formação. Um entre cada 4 brasileiros entre 15 e 17 anos abandona todos os anos os seus estudos. 11,2 milhões de jovens no país não estudam nem trabalham. E esse abandono é custoso para o país. E o segundo dado aqui, voltando à nossa imagem, 43% da população com mais de 25 anos tem um ensino médio completo, é muito pouco, e 62% não estudam no ano adequado à sua idade, que é o que causa repetências e evasão. A gente vai falar sobre tudo isso no nosso próximo encontro, e eu espero vocês lá.